Boa noite a todos, graça e paz do Senhor Jesus Cristo. Vamos dar início a mais um culto na presença do nosso Senhor, de forma diferenciada, mas tudo para o louvor e glória do seu santo nome. Antes de iniciarmos, vamos orar ao Senhor. Senhor nosso Deus e eterno Pai, Pai bendito e amoroso, Pai de misericórdia, queremos te render graças nesta noite, Deus, te agradecer por todos os teus benefícios, por todos os teus feitos. Deus, eu te entrego tudo o que vai ser feito aqui, porque tudo é feito para o louvor e glória do teu santo nome. Desde já, Senhor, toma nossas vidas e nos conduze para a glória do teu nome. Amém. Antes de adorarmos ao Senhor, eu gostaria de citar o Salmo 116, 12, que diz assim: o que daremos, pois, ao Senhor por todos os seus benefícios? Amém? Então a Ele vamos render adoração, vamos voltar o nosso coração e adorar esse Deus tão maravilhoso. Se formou no seu falar, teologia para explicar, o Big Bang para disfarçar. Pode alguém ter dúvida? Sei que há um Deus a me guardar, e eu, tão pequeno e frágil, querendo sua atenção. No silêncio encontro resposta certa, então. Dono de toda a ciência, sabedoria e poder, dá-me de beber da água da fonte da vida, antes que o ar já houvesse. Ele já era Deus, se revelou aos seus. Do crente ao ateu, ninguém explica Deus. Se faz no seu olhar, o universo se formou no seu falar. Teologia para explicar, o Big Bang para disfarçar. Pode alguém ter dúvida? Sei que há um Deus a me guardar, e
frágil, querendo sua atenção. No silêncio encontro resposta certa então. Dono de toda a ciência, sabedoria e poder, ó, dá-me de beber da água da fonte da vida, antes que o haja houvesse, ele já era Deus, se revelou aos seus. Do gentil ao judeu, ninguém explica Deus, ninguém explica, ninguém explica Deus, ninguém explica, ninguém explica Deus. E se duvida ou se acredita, ninguém explica, ninguém explica Deus. Dono de toda a ciência, sabedoria e poder, ó, dá-me de beber da água da fonte da vida, antes que o haja houvesse, ele já era Deus, se revelou aos seus. Do crente ao ateu, ninguém explica Deus. Aleluia. Louvado seja o teu santo nome, Jesus. Nos rendemos aos teus pés, Senhor. A ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir um novo amanhã preparado pra mim, preparado pra mim. A ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará.
sempre há de existir um novo amanhã preparado pra mim, preparado pra mim, preparado pra mim. Eu vou, se eu sofrer, participar, sua obra vou cantar. Meu Salvador na cruz mostrou o amor do Pai. Justo Deus, pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado, seu amor. Merecida a vida, de graça recebi, por sua cruz, da morte me livrou, trouxe minha vida. Eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu
atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado, o seu amor pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado, o seu amor, impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto és fiel. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado, seu amor pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado, seu amor. Aleluia, Deus seja louvado. Povo de Deus, boa noite, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo possa ser com você, aí na sua casa, no seu lar, onde quer que você esteja. Que Deus, em sua bondade, possa agraciar o nosso coração neste dia, que é o dia do Senhor. Por decreto estadual, hoje nós estaremos iniciando a nossa série de mensagens falando sobre o verdadeiro sentido da Páscoa, mas como não podemos estar presentes fisicamente na igreja, por esse motivo estamos gravando este culto. Eu vou deixar para iniciar esta série quando nós retornarmos aos nossos cultos físicos, aos nossos cultos públicos e presenciais. Embora estenda-se um pouco depois da Páscoa, porque será em média umas 4 ou 5 mensagens, mas será mais viável quando nós o fizermos. O decreto do governador vai até o dia 10. No caso, hoje e o próximo domingo será de forma online. E permitindo Deus, depois do dia 10, se tudo der certo, a gente vai retornar aos nossos cultos públicos em nome do Senhor Jesus. Devido a esta situação que nós estamos passando e enfrentando, eu queria nessa noite trazer para você uma mensagem com o tema: a supremacia de Deus diante dos decretos humanos. A supremacia de Deus diante dos decretos humanos. E queria fundamentar esta mensagem com base no livro do profeta Daniel, capítulo 2. Daniel, capítulo 2. Daniel, capítulo 2. Nós iremos ler do versículo 12 até o versículo 23. Daniel, capítulo 2, do versículo 12 ao versículo 23. A supremacia de Deus
diante dos decretos humanos. O texto diz o seguinte: ao ouvir isto, o rei ficou tão irado e furioso que mandou matar todos os sábios da Babilônia. Saiu o decreto segundo o qual os sábios deviam ser mortos. Foram buscar também Daniel e os seus companheiros, para que fossem mortos. Então Daniel, com cautela e prudência, foi falar com Arioque, chefe da guarda do rei, que tinha saído para matar os sábios da Babilônia. Daniel perguntou a Arioque, encarregado do rei: por que esse decreto do rei é tão urgente? Então Arioque explicou o caso a Daniel. Daniel foi falar com o rei para pedir que lhe desse tempo, e ele revelaria ao rei a interpretação. Então Daniel foi para casa e explicou a situação a Ananias, Misael e Azarias, seus companheiros, para que pedissem misericórdia ao Deus do céu sobre este mistério, a fim de que Daniel e os seus companheiros não fossem mortos com o resto dos sábios da Babilônia. Então, o mistério foi revelado a Daniel numa visão de noite. Daniel bendisse o Deus do céu, dizendo: bendito seja o nome de Deus, de eternidade a eternidade, porque dele é a sabedoria e o poder. É ele quem muda o tempo e as estações, remove reis e estabelece reis. Ele dá sabedoria aos sábios e entendimento aos inteligentes. Ele revela o profundo e o escondido. Conhece o que está em trevas, e com ele mora a luz. Ó Deus de meus pais, eu te agradeço e te louvo, porque me deste sabedoria e poder, e agora me revelaste o que te pedimos, porque nos fizeste saber este caso do rei. O contexto dessa passagem bíblica, talvez bastante conhecida por você, é aquele caso em que o rei Nabucodonosor, ele tem um sonho, e este sonho perturba ele de grande modo, a tal ponto de ele convocar todos os sábios e adivinhos da Babilônia, dos caldeus, para poder dar a interpretação do sonho. Só que nenhum sábio, nenhum adivinho da Babilônia teve sabedoria o suficiente para isso. E como o texto mesmo diz, pelo fato de não darem a sabedoria, de não darem a revelação, o rei ficou extremamente furioso, a ponto de dar um decreto de mandar matar todos os sábios e adivinhos da grande Babilônia. Só que esse decreto também iria atingir Daniel e os seus amigos, a saber, Ananias, Misael e Azarias. Com base nesse texto, eu queria trazer essa mensagem com esse tema: a supremacia de Deus diante dos decretos humanos. Por mais revoltante que seja, estamos vivendo um decreto onde as igrejas estão completamente fechadas, ou seja, fomos cerceados do nosso direito e liberdade de culto, que como igreja podemos cultuar ao Senhor. E inevitavelmente ficamos como que perplexos e ficamos como que se perguntando como que circunstâncias como essas nos acontecem. Eu queria, com base nessa palavra, com base nesse texto, tirar para nós algumas lições sobre a supremacia de Deus com base aos decretos humanos. E a primeira lição que eu tiro
é que existem decretos de morte. No versículo 12, o texto diz: e ao ouvir isto, o rei ficou tão irado e furioso, que mandou matar todos os sábios da Babilônia. Saiu o decreto, segundo o qual os sábios deviam ser mortos. Foram buscar também Daniel e os seus companheiros que fossem mortos. É bem verdade que o nosso decreto vivido não chega nem perto desse. O decreto em que se promulgou e se divulgou sobre a Babilônia era um decreto de morte. O rei queria a todo custo, a todo caso, com que o seu sonho fosse revelado. E não satisfeito por não ter uma revelação satisfatória, ele mandou matar todos os sábios da Babilônia. E esses sábios estavam incluso também Daniel e os seus amigos. Com isso fica bastante claro que os reis, os governantes, têm autoridade sim de promulgar decretos. Decretos de isolamento, decretos de morte. Ao homem cabe decretar. A segunda lição que eu tiro desse texto está no versículo 14 em diante, que fala sobre a prudência de um homem de Deus. O verso 14 diz: então Daniel, com cautela e prudência, foi falar com Arioque, chefe da guarda do rei, que tinha saído para matar os sábios da Babilônia. Daniel perguntou a Arioque, encarregado do rei, por que esse decreto do rei é tão urgente? Então Arioque explicou o caso a Daniel. Daniel foi falar com o rei para que lhe desse tempo, e ele revelaria ao rei a interpretação. Eu sei que diante de quadros como esse, como que decretos como esse, ficamos como que desnorteados, às vezes até se auto-perguntando. E Daniel teve a mesma reação. Por que tanta urgência como essa? Por que tanta fúria como essa? Por que tanta ira como essa? De mandar matar os sábios por não dar interpretação. Mas a última introdução chama a sua atenção para a parte A do versículo 14, que Daniel, de modo prudente e cauteloso, ele toma uma atitude. Ou seja, tomando essa atitude de Daniel, talvez a nossa vontade, a nossa intenção fosse não querer cumprir, talvez não se submeter, mas atitudes como essas não competem ao povo de Deus, à igreja do Senhor. O nosso tempo agora exige de nós a mesma atitude que Daniel teve, de prudência e de cautela. Prudência para entendermos o nosso tempo. Cautela para sabermos reagirmos, mesmo não concordando com decretos como esse. Primeiro, o homem decreta. Segundo, a prudência de homens de Deus. E a terceira lição que eu tiro desse texto é sobre a providência e o escape da oração. E como Daniel nos ensina a reagirmos diante de decretos como estes. No versículo
17 em diante, o texto diz: então Daniel foi para casa e explicou a situação a Ananias, Misael e Azarias, seus companheiros, para que pedissem misericórdia ao Deus do céu sobre este mistério, a fim de que Daniel e os seus companheiros não fossem mortos com o resto dos sábios da Babilônia. Daniel nos ensina que mesmo em meio a uma revolta humana, a atitude mais sábia, mais prudente, mais correta de um homem e de uma mulher de Deus, do povo de Deus, é buscar o Senhor. O decreto estava em vigor. Eles deveriam morrer. Só que Daniel vai ao palácio do rei, ele pede um tempo, ele volta para casa, ele se reúne com seus amigos e ele ora, pedindo a Deus que traga revelação para que a vida deles fossem poupadas. Minha amada igreja, talvez nunca foi tão urgente a prática da oração como nesses dias atuais que nós estamos vivendo. Use suas redes sociais para manifestar a sua revolta. Use suas redes sociais para manifestar a sua opinião. Mas acima de tudo, não me esqueça de, assim como Daniel, se voltar para o Deus dos céus, pedindo a Ele misericórdia sobre este negócio, sobre esta causa. Sabemos que o homem, ele pode sim decretar, mas é em Deus que nós, como igreja, podemos obter resposta diante de tudo isso. Os decretos podem até fechar as portas das nossas igrejas, mas não pode nos impedir de orarmos. Note que quando Daniel ele sai do palácio real, quando ele sai da casa do rei, ele vai para casa, se reúne com seus amigos, explica a causa para os seus amigos e diz: vamos orar. Com base nessa palavra, eu queria fazer esse apelo a você, meu querido e minha querida. Você que está na sua casa, neste momento, ouvindo esta palavra, esse é um momento de urgência. Esse é o momento onde nós deveremos sim colocar nossos joelhos no chão e clamar a Deus, porque é dele que sempre veio a resposta em nosso favor. Porque a verdade é que se Deus não agir, nada disso adiantará. Talvez esse seja um momento muito peculiar, muito singular, onde nós deveríamos repensar sobre o nosso cristianismo. E a oração deve ser uma prática extremamente urgente para cada um de nós. Povo de Deus, a história da igreja revela em que a igreja sempre foi perseguida. E o único escape do povo de Deus, muitas vezes, para não dizer todas as vezes, foi a prática da oração. Estamos diante de um decreto, onde o governador do estado nos impede de cultuarmos o nosso culto público. Mas existe um rei sobre tudo e sobre todos, que escuta a oração do seu povo. Que toda essa situação não arranque de nós a alegria, o prazer, a crença e a fé de que Deus ouve a oração. Reúna-se em família. Reúna-se em um só propósito.
Essa é a hora de nós levantar os nossos olhos aos céus e clamarmos a Deus como aquele que tem poder de intervir em qualquer situação. O nosso caso não é de morte, é de privação. Mas o mesmo Deus que respondeu a Daniel, pode sim, com certeza, nos responder ainda hoje. E a última parte deste versículo, desse texto, e aqui eu quero terminar. Primeiro, o decreto de morte. Segundo, a prudência do homem de Deus. Terceiro, o escape e o livramento pela oração. E quarto, o louvor como resposta de livramento. Do versículo 19 em diante, o texto diz: então, o mistério foi revelado a Daniel numa visão de noite. Daniel bendisse o Deus do céu, dizendo: bendito seja o nome de Deus, de eternidade a eternidade, porque dele é a sabedoria e o poder. É ele quem muda o tempo e as estações, remove reis e estabelece reis. Ele dá sabedoria aos sábios e entendimento aos inteligentes. Note que quando Daniel, juntamente com seus amigos, passam a orar, Deus dá resposta. E quando Deus responde, ele bendiz ao Senhor, ele louva ao Senhor. E quanta profundidade bíblica teológica a gente vê neste texto de louvor e adoração ao Senhor. Daniel começa bendizendo ao Senhor, o Deus que é digno de louvor de eternidade a eternidade. Nada pode impedir o louvor ao Senhor. O governo pode cessear a liberdade de culto público, mas jamais poderá impedir da igreja louvar e adorar ao Senhor, porque a Ele pertence o louvor de eternidade a eternidade. Porque é Ele que dá sabedoria e o poder. Eu chamo a sua atenção para o versículo 21. E que esse texto possa ser como um bálsamo ao nosso coração angustiante, aflito, por que não dizer revoltante diante de tudo isso. O verso 21 diz o seguinte, chama a sua atenção para ele. Daniel está falando acerca do Senhor. É Ele quem muda o tempo e as estações. Ah, queridos, que não percamos esta fé. Estamos sim vivendo um tempo de angústia e aflição. Estamos sim vivendo um tempo de dores, perdendo entes queridos, perdendo coisas que nos traz alegria, perdendo a liberdade de culto. É sim um tempo angustioso, mas que você creia nesta palavra, porque Daniel dizia que é Ele quem muda os tempos e as estações. O Deus dos céus, a quem nós clamamos por misericórdia, é Ele que tem poder de fazer cessar esta pandemia, é Ele que tem poder de fazer abreviar esse tempo, é Ele que tem poder de fazer cessar toda esta angústia, é Ele que tem poder. Sendo assim, não cessamos de clamar ao Senhor.
Por mais que recorramos às autoridades num afã de querer liberdade, mas é Ele que tem poder de mudar tempos e estações. Talvez o seu tempo seja de angústia e de lágrimas, mas Ele tem poder de fazer com que isto mude. Talvez o seu tempo seja de privação, mas Ele tem poder de trazer um tempo de prosperidade. Talvez o seu tempo seja um tempo de enfermidade, mas Ele tem poder de mudar para um tempo de cura. Talvez o seu tempo seja um tempo de percas, de tristezas, mas Ele tem poder de mudar isso para um tempo de alegria, pois é Ele que muda os tempos e as estações. E a última parte do versículo 21, aqui eu concluo, porque o restante do texto continua o louvor de Daniel. Eu chamo a sua atenção apenas para essa última parte do versículo 21, que diz: é Ele quem remove reis e estabelece reis. Ele dá sabedoria aos sábios e entendimento aos inteligentes. Os homens podem se achar superpoderosos em seus postos, em seus títulos. Mas quem é o homem, meu amado e minha amada, diante de Deus? O homem tem o poder da caneta e determinar e publicar decretos. Mas Daniel, em louvor ao Senhor pela resposta das suas orações, ele disse: é Ele que remove reis e estabelece reis. Que o Senhor então possa nos firmar neste propósito. Não tema isso, não tenha medo disso, pois é Ele que faz com que isto aconteça sobre cada um de nós. Ele tem poder de remover quem quer que seja, sobre qualquer circunstância e situação. Ele tem poder de estabelecer, de tirar quem Ele quer. Ele é que é Deus. Então, vamos nos submeter, na verdade, ao Rei dos Reis e ao Senhor dos Senhores. Aquele que tem poder de estabelecer e de remover reis, de acordo com a sua vontade, em nome do Senhor Jesus. Amém. Eu queria encerrar esta palavra orando. Espero em Deus que você neste dia tenha se consagrado, tenha buscado ao Senhor, pois assim como eu coloquei no grupo no WhatsApp, convocando toda a igreja, para que nesses dois próximos domingos, começando hoje e o próximo, possamos tirar um período de consagração, oração e jejum, orando pelo nosso estado, pelo nosso país e por toda essa situação, em nome do Senhor Jesus. Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, ó Deus soberano, Deus bendito, Deus eterno, como tua igreja, Deus, nós clamamos a Ti em oração, suplicando a Deus a Tua misericórdia sobre cada um de nós. Ó Senhor, em Tua misericórdia lembra-se do Teu povo, Pai. Em Tua misericórdia, meu Deus, lembra da Tua igreja. Como tem sido, Senhor, angustiosos esses dias que nós estamos vivendo, passando e enfrentando. Oramos a Ti, ó Deus, porque acreditamos que o Senhor tem poder de mudar este tempo. Ó Senhor, perdoa o nosso pecado como igreja. Perdoa o nosso pecado como o Teu povo.
Não nos trate, ó Deus, segundo as nossas iniquidades, mas sim segundo a tua grande e infinita misericórdia. Senhor, abrevia esse tempo sobre nós. O Senhor tem poder para isso. Que o Senhor contemple, ó Deus, a lágrima da nossa alma que suspira e geme diante de Ti. Sê com o Teu povo, Deus. Sê com a Tua igreja. Como um cumprimento de uma ordem do Senhor, eu oro pelos governantes de todo o país, principalmente pelo governador do estado da Paraíba. Eu intercedo a favor dele, Deus. Eu intercedo a favor do prefeito da cidade de João Pessoa, a cidade de Bahia, prefeita. Ó Deus, dá sabedoria a estes governantes, que governa, Deus, a sociedade para o bem do povo, para o bem comum do povo, em nome do Senhor Jesus. Eu oro por toda a nação, eu oro por todo o mundo, Deus. Faça com que, Deus, haja eficácia o quanto antes, ó Deus, nessa vacina. Ó Deus, que haja agilidade, ó Pai, na preparação desta vacina, para que o quanto antes, ó Deus, o maior número de pessoas possíveis sejam vacinadas. Que o Senhor, Deus, possa guardar o Teu povo e guardar toda a população. Nós te pedimos, Pai, no nome do Senhor Jesus. A minha oração em especial, meu Deus, é por cada membro e congregado da PIB de Bahia. Que o Senhor sustente a fé do Teu povo, mesmo em meio ao cirandar de toda esta circunstância e situação, meu Deus. Que o Senhor possa sustentar e firmar a fé do Teu povo diante do Senhor, meu Deus, para o louvor e a glória do Teu nome, Pai. Em nome do Senhor Jesus, amém. Que Deus em Cristo possa abençoar você. Que você fique com esta palavra e que Deus possa fortalecer o teu coração, em nome do Senhor Jesus. Que o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus Cristo, que a consolação do Espírito Santo de Deus seja com cada um de nós, não apenas hoje, mas para todos sempre. Em nome do Senhor Jesus e para a glória dele. Amém. Que Deus te abençoe.